Moura, ele é gerente geral do Global Forest Watch Pro, briefly mentioned an e ele introduction vai for fazer the webinar rapidamente uma that will come, introdução sobre how o innovation webinário de is hoje helping both e open como a data and inovação está the ajudando monitoring solutions we com have, as soluções de or Open Data e de monitoramento que temos para atender demandas regulatórias, como o NDR e outros. Elliot, Thank por you, Luis. favor. And Obrigado, thanks everyone Luiz. for investing your time today to Obrigado a join this todos session. por The participarem da last sessão one de in our Global hoje. Forest Watch 10th É a anniversary series. última da série do nosso If you've 10º been following the aniversário do series, you Global probably have Forest a good Watch. Se vocês estão understanding acompanhando for a how série, the vocês public provavelmente já edition of the entenderam Global Forest Watch brings como together the best available open data a sources edição pública from the do Global Forest world's Watch traz as melhores forest and fontes de related dados textual information to e support informações sobre o exploration, contexto florestal no discovery, mundo para and dar learning suporte à about how our exploração, forests are changing over descoberta e time. aprendizado sobre como as Our florestas mission at estão Global mudando ao longo Forest do Watch is tempo. to A nossa protect the world's missão no remaining Global national Forest Watch é forests against proteger illegal o deforestation mundo and contra o unsustainable desmatamento practices ilegal by e making práticas science-based não observations sustentáveis, and fazendo measurements observações of baseadas em forest and forest ciência e change available medindo to as everyone. florestas e as alterações nas florestas, Recognizing that e deixando esses observation dados and monitoring disponíveis a alone todos. is not enough, we A also observação offer e tools like monitoramento the sozinhos não Forest são Watcher mobile suficientes. Também app oferecemos to ferramentas enable como o civil nosso aplicativo society móvel do and Forest local Watch authorities to para perform permitir que near as real-time sociedades e monitoring as in autoridades areas of façam interest monitoramento em tempo that they real em suas have, áreas and de then collect interesse evidence to hold e coletar accountable those who evidências remove para forests unprotected responsabilizar areas aqueles que against the removem law florestas em or áreas in contradiction protegidas of de forma no-deforestation ilícita commitments. ou não cumprindo Supply os side seus accountability is compromissos important, de and the awareness diminuir o that local desmatamento. forest protectors A are watching responsabilização é muito helps importante, boost portanto, os protetores deforestation. estão observando. The Isso ideal ajuda a reduzir scenario o is to desmatamento, mas o protect and cenário avoid ideal destructive or é illegal forest proteger e removal evitar a remoção immediately. de florestas de forma ilegal ou And the best way to destrutiva. foster that E a outcome mesma forma is de to reduce promover, a melhor forma demand de for promover forest isso é products and reduzindo a demanda por agricultural produtos products that are linked florestais e to produtos deforestation. agrícolas conectados ao To this end, desmatamento. we created the professional Por edition isso, of Global criamos Forest a Watch, edição or Global Forest Watch Pro, a to help agricultural edição supply chain participants profissional do monitor Global Forest production Watch, o areas Global that they are Forest sourcing Watch from Pro, para ajudar and make more os informed participantes decisions. a monitorarem as After all, áreas das quais we eles can't fazem avoid sourcing deforestation-linked e tomar products if we decisões can't trace the melhores. products Não dá para and the evitar goods produtos conectados ao to point of desmatamento se não souber origin onde eles and estão, measure se não puder deforestation at rastreá-los each source até seu ponto location. de origem e medir o This is desmatamento em cada precisely why voluntary localização em que commitments você like faz that through sourcing. É the por isso que Accountability Framework comprometimentos Initiative voluntários da and newer Accountability legislation Framework like the EU Initiative e deforestation novas law legislações como as push for regulações traceability and reporting. florestais EUD GFW Pro enables scale-oriented pressionam para measurement mais and responsabilização. reporting on O deforestation GFW at source Pro locations based on reporta open dados data de sources desmatamento and nas locais de analytical sourcing com methods that base are em well fontes de dados documented and abertos e métodos de reproducible. inteligência analítica que Our são purpose is to bem provide an documentados e objective reprodutíveis. benchmark or Queremos reference fornecer um measure for benchmark objetivo deforestation ou uma and to make medida de that referência available para for o free desmatamento or at a highly e affordable price disponibilizar point isso to participants gratuitamente in agricultural supply ou de uma chains maneira muito so they can make more acessível aos informed and participantes responsible dos supply chains production, agrícolas para que eles sourcing, tomem and financing decisões decisions. responsáveis de financiamento, Importantly, GFW sourcing e Pro does not produção. offer O traceability GFW Pro services. não We oferece focus serviços de where our expertise rastreabilidade. Nós nos lies in focamos forest onde está monitoring nossa expertise, and collaborate with supply chain no monitoramento de professionals and service florestas providers e na to support colaboração traceability and dos reporting. profissionais e dos provedores de GFW serviços Pro is para dar thus suporte a a essa built-in plug in rastreabilidade a larger e due notificação. diligence, reporting, and Nós fazemos compliance parte de um processo framework. maior de due And that diligence brings e us to the objective of compliance. our session today, Isso nos traz o to explore objetivo the do rich webinário de innovation hoje, that is taking place explorar in as supply ricas chain inovações monitoring, que estão sendo traceability, implementadas and no finance monitoramento de world, supply chain, building on rastreabilidade e and também na área de incorporating finanças, open data and incorporando analytical dados capabilities abertos from e GFW capacidade de inteligência and analítica GFW Pro. da I hope you'll GFW e find do this GFW session Pro. informative and that you'll Espero que come away vocês with achem new essa sessão ideas informativa e que to consider vocês and to tenham novas explore. ideias And para again, I thank you for considerar your e time. explorar. E Thank you, obrigado pela Luis. presença de todos. Luiz, devolvo a palavra a você. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you very much, Elliot. Muito obrigado, We would Elliot. like to present the speakers Vou before we apresentar os can palestrantes de start the hoje, presentations. antes de So começarmos as we apresentações. have Elliot as our general manager Temos for the Elliot, nosso introductions. gerente geral, que We fez as have Tamil introduções. from Olam Agri, who is Temos a manager Tamir and da their special Olam unit Agri, from ele é the gerente e organization. líder We de also have Luis geoespacial na organização. Carrasco Temos that também Luiz works for Tract. Carrasco, que He trabalha is a para o senior Tract environmental and geospatial e é data cientista scientist. de dados We also geoespaciais have e ambientais unfortunately Rodolfo sênior. Roman, Também temos who Rodolfo is a Roman, commercial manager and works gerente for Carra Cusco, a comercial bank in Cusco. And to para o finalize Carra the Cusco, que é um four banco em Cusco, presentations, we have e o Simone, último who palestrante, is the director Simone of the MiCacau Rancin, que é project, diretor do representing projeto the state of MiCacau, desculpem,
A Simone é diretora do projeto Micacau
Eu serei o moderador da sessão de hoje. Next, Isabella. Próximo slide, por favor, Isabela. Yes. Well, so following what Elliot has just mentioned, Seguindo o que a Elliot acabou de mencionar, a ideia aqui é entendermos de forma prática como as diferentes organizações de diferentes setores, produtores e provedores de serviços estão usando o Open Data e inovações, não só Open Data, mas nessa comemoração de 10 anos do Global Forest Watch. we will have Olam Agri will be presenting how they are A Olam Agri vai using apresentar como eles estão usando e adotando sources and different diferentes fontes abertas de dados e diferentes metodologias the innovation tailored para to meet that demand definir as inovações different de forma regulations. individualizada para atender as demandas de diferentes normas e regulamentações. Essa vai ser a apresentação da Olam Agri. Depois a Tract, com Luiz Carrasco, eles também vão falar de uma nova abordagem metodológica que eles desenvolveram e compreende aspectos ambientais, sociais e econômicos, todos sobre o sistema de rastreabilidade, que é uma inovação muito interessante que eles vão compartilhar conosco hoje. It will also be interesting to have a perspective Também vai ser from interessante termos a perspectiva de uma instituição financeira. Bank of Cusco, Então, Carracusco, também and teremos Rodolfo o will be Banco de presenting how Cusco, they are Carracusco, monitoring e Rodolfo vai solutions dizer como eles estão and usando as connecting soluções de their monitoramento, their conectando operations isso in às the suas financial atividades e side. suas operações do lado They actually financeiro. have created one green Eles product criaram, that they will be inclusive, presenting um produto what is the ecológico, um produto characteristics and how verde. they Eles vão are apresentar as applying características desse monitoring produto e solutions como to eles be able to estão promote this adotando essas soluções de monitoramento product. para promover esse And to produto. finalize, Simone will E para present the finalizar, MiCacau Simone vai apresentar initiative, a iniciativa or we can say the MiCacau MiCacau, ecosystem, and she will be presenting o how different ecossistema do projeto parts MiCacau or e como actors along diferentes the supply partes, chain os can diferentes be atores, junto com o supply connected chain, under podem the se blockchain system conectar with monitoring com o sistema de solutions, blockchain, com soluções de traceability, and how this monitoramento, information can rastreabilidade, go como essas all along the informações supply chain from the podem producers to andar the por toda a cooperatives cadeia de until suprimentos, os the produtores, markets like Italy, cooperativas the one e in Europe and mercado, others. como o da Europa e That's outros. an overview about how the Então, essa é uma presentation visão geral de como será a agenda de hoje. handled. And then we have at the end of the webinar some E time no for fim do questions and webinário, answers. deixaremos tempo para perguntas e And as I said at the beginning, you respostas. can add your questions E como eu in disse the no box início, vocês below podem the enviar suas that perguntas you pela see on janela do screen. Q&A na barra inferior da Next. sua tela. Próximo. Okay, so Muito we bem. can invite now Então, agora eu Tamil gostaria of de Olam chamar Agri for Tamil, his da Olam presentation. Agri, que vai fazer sua apresentação. Thanks, Luis. Can you hear me? Muito obrigada. Estão me ouvindo bem? Yes. Sim, Yeah, okay. estamos. Hi Certo. everyone, my name is Tamil Olá a Vendan. todos, I'm eu a sou Tamil geospatial Vendan. lead in Olam Eu Agri. sou o líder na I've been geoespacial na working Olam with Olam Agri. Agri for past 3 years, but Eu I trabalho have na Olam Agri nos more últimos than 3 13 years of anos, mas eu tenho mais de geospatial 13 industry experience, anos de mainly on nature experiência na acquisition. indústria geoespacial, Today principalmente I will be soluções de talking about monitoramento. mainly Hoje eu vou falar Olam Agri's principalmente sustainability goals sobre and o targets, sistema Olam Agri, quais são especially os on the targets objetivos e as related to the prioridades, forest and principalmente as woodland metas protection, relacionadas and à our proteção do engagement with ecossistema e das florestas, Global Forest e o Watch and nosso through engajamento com o how Global it is Forest helping us Watch reaching these e como targets essas in the ferramentas estão nos indirect way. ajudando a atingir essas metas. Next. Próximo slide. Yeah. Before going to the goals and targets that, to Antes de set the falar dos context, objetivos e metas, eu gostaria de contextualizar as sobre o setor em que industry believes trabalhamos. that we are in a transition phase Acreditamos where que estamos em uma fase de there is a huge transição na nossa imbalance indústria. between Tem um grande demand and desequilíbrio there is entre a available resources. demanda e os recursos There are different disponíveis. data sets suggest Há that vários datasets there is going to be a huge increase in que mostram population que in vai the ter coming um years. grande aumento da There is população nos even próximos projected that anos. the increasing Esses population will dados be dizem 10 que o billion aumento populacional vai by vai 2050. chegar a 10 bilhões em But the 2050, available, on the other hand, the available resources, for mas os example, the recursos land disponíveis, por available exemplo, a terra is reducing day by disponível, day. One third of the land is already degraded for the um past 40 terço years due to the erosion, da terra já está and degradada nos próximos anos por causa one da third of the food erosão, what we produce is lost or wasted e every um terço year dos alimentos que due produzimos to é wetland season. perdido ou So desperdiçado there is todos a os huge anos. imbalance. The Portanto, há um big grande question for us, desequilíbrio.
E o grande ponto de interrogação para nós é como podemos produzir mais alimentos para atender a esse aumento na demanda, tendo menos recursos disponíveis. E o mais importante, como produzir de forma mais responsável do que nunca, inclusive. Então, a Olam Agri, próximo slide, por favor. A Olam Agri criou objetivos de sustentabilidade com prioridades. Os objetivos de sustentabilidade têm três pilares principais: clima, natureza e modo de vida. Cada um dos pilares tem suas próprias metas e objetivos. Então, alguns estão mais no curto prazo, outros mais no longo prazo, mas também estamos priorizando o que é importante em cada um desses pilares. Por exemplo, reduzir as emissões de carbono ou os gases de estufa em clima, proteger os ecossistemas e a biodiversidade em natureza e melhorar a subsistência dos produtores e conseguir nutrir a população mundial. Nessa sessão, eu vou falar principalmente sobre proteger os ecossistemas e as florestas. Então, o que estamos fazendo para proteger as florestas com as ferramentas que temos disponíveis e os dados que temos disponíveis. Próximo slide. So the protecting forest starts with the risk Então, proteger assessment. as florestas começa com uma avaliação de risco. 2017, that Olam Agri Em has created 2017, a Olam Agri criou um índice chamado FLRI, é um índice de risco de perda florestal, que depois foi modificado. Então, primeiro a gente ia fazer no nível do grupo de produtores. Então, ele leva três tipos de dados em consideração do Global Forest Watch. Os inputs são principalmente qual é a taxa de desmatamento nos últimos anos, se o desmatamento ocorreu em uma área protegida ou fora de uma área protegida, e qual é a quantidade de floresta remanescente. Combinando esses três inputs do Global Forest Watch, nós encontramos o risco daquela unidade, seja uma propriedade ou uma região. Quando temos esse índice, nós priorizamos as áreas de índice mais rápido que precisam de projetos com índice mais alto que precisam de projetos de mitigação. Próximo. So once we assess the risk, it doesn't stop there. So we continue to monitor. Avaliamos o risco, mas não para por aí. Vamos continuar monitorando usando o Global Forest Watch. Então, temos mais de 49 mil polígonos e jurisdições de unidades de produção. Vamos continuar monitorando esses polígonos e essas regiões, essas unidades, usando diferentes fontes de dados. O GFW Pro, por exemplo, usamos para alertas de desmatamento, para monitorar se há alguma expansão do desmatamento nas áreas que estamos monitorando. Portanto, esse tipo de monitoramento é possível de fazer. Além do Global Forest Watch, usamos outras ferramentas também, como o AgroTools no Brasil, principalmente para soja. E também estamos trabalhando com universidades para criar um dashboard de diligência prévia, baseado em fontes abertas de dados. Essas ferramentas são usadas no nível subnacional por diferentes equipes em todos os países em que a Olam Agri tem sourcing. Então, essas são as ferramentas e conjuntos de dados que estamos usando para monitorar as florestas, para garantir que a gente esteja protegendo o nosso supply chain. Próximo. On the complaint side, mainly for UDR, Olam Agri having a Então, very principalmente diverse para EUDR, product. a Olam Agri tem uma ampla gama de produtos que usam dados de metrologia e precisam de abordagens diferentes. But we, as a global team, that we know Mas we are como already índice part of global, Forest Watch that we nós uploaded more than 49,000 polygons, farm polygons, which is sabemos traceable. que estamos monitorando muitos polígonos, mas queríamos que esses polígonos Global Forest Watch.
fossem monitorados com as ferramentas da EUDR disponíveis no Global Forest Watch, como, por exemplo, perda florestal após 2020, alertas integrados de desmatamento e áreas protegidas e territórios indígenas. Então, essas são algumas das ferramentas e dados que nós usamos para monitorar na EUDR. E para negócios, nós usamos camadas de dados diferentes. Por exemplo, alguns mapas específicos dos países. Para alguns países, usamos dados mais específicos que estão disponíveis no Global Forest Watch também. Então, essa é a avaliação que nós fazemos due diligence being done in this e level. a maioria da diligência prévia feita nessa área usa esse tipo de dado. Próximo. Apart from risk assessment and deforestation monitoring, we also use the Além do Global Forest monitoramento Watch de dataset desmatamento, também for usamos os dados do Global natural Forest disasters. Watch para monitorar as And alterações no uso da deforestation terra. is one of the major Sabemos que o drivers for Scope desmatamento 3 emissions. histórico So it is very important é for us um to fator muito calculate importante para our emissões Scope 3 de escopo 3. Então, temos que calcular nossas emissões de So we escopo use 3. the Esses Global dados são Forest muito Watch importantes para data nós. Usamos os dados do Global Forest implementing the Watch já há 20 as anos GHG protocol, and we use this assessment, and we have an internal platform called e para AdSource, fazer which essa avaliação. Temos the também uma plataforma values chamada are AdSource, done from the GeoGraphic Pro. que faz os cálculos com base nos dados usados como input. Next, please. Próximo. Yeah. So we've been using Global Forest Watch, and we strongly feel Estamos that usando o open Global data Forest is Watch really há algum important tempo for e our acreditamos que o Open Data é muito importante to reach the sustainability goals of ours. The para main garantir a important reason for sustentabilidade das using nossas data sets is ações. E o transparency, mais importante para usar dados abertos é a transparência. which is already part of Esses Global Forest conjuntos de Watch, very dados well que já documented, fazem parte do and Global Forest increase the trust Watch, and reliability among our de maneira customers. documentada, trazem transparência para os As a nossos, global company, we are assegurando a present in many confiança dos nossos countries. clientes. Como So uma we empresa look for global que atua em vários países, consistent data sets across all the precisamos de countries. dados consistentes que Most possam of ser the usados global em data todos os sets países. A maioria dos created conjuntos de with dados a globais similar methodology. criados So com the metodologias consistency and semelhantes. methodology is one of the Portanto, important é reasons claro que há we are looking for consistência open e data sets. confiabilidade nesses And dados collaboration and abertos. innovation is another Colaboração e important reason inovação that também é uma outra razão we muito use the importante open data para sets. nós usarmos os dados Uh, abertos. if the open data sets, Se os conjuntos de dados available, de Open then Data we can estão easily disponíveis, customize many podemos tools facilmente and customizar as diferentes ferramentas e softwares some of the risk which I was talking about, para like avaliar o climate change and risco que eu estava sustainable falando development de goals. mudanças So climáticas e these objetivos are de the reasons desenvolvimento that we can sustentável. É por support the isso open data que research. estamos Finally, usando tanto o Open I Data wish na pesquisa e Global desenvolvimento. Forest Watch team Eu desejo à to equipe do Global to Forest add more data sets into Watch. the Global Eu Forest Watch espero que eles platform coloquem cada vez to mais dados do na the greater good of the plataforma planet. para o bem maior Thank you do very much for planeta. the round of Obrigado a opportunity to todos share our pelo experience. convite e a oportunidade de compartilhar minha experiência aqui com vocês. Thanks a lot, Tamil, for your presentation. Muito It's obrigado, interesting to see Tamis, how pela sua Olam apresentação. is innovating in É muito this interessante ver como a Olam Agri está space by inovando combining nesta área, different data sets, combinando diferentes developing a datasets, methodology that is desenvolvendo quite uma consistent, metodologia que consistent garanta standards across consistência, countries, which is padrões very consistentes interesting. nos diferentes países, o que é muito And interessante. using country-specific data, using global E data usando sets, dados that's amazing how específicos you dos guys are países e working datasets to globais. É develop new impressionante ver como solutions. vocês estão And yes, desenvolvendo we novas have a soluções. nice working plan for adding more E features in sim, Global nós Forest temos Watch and Global Forest um Watch Pro. plano So more de to come adicionar in mais months in recursos no UK futuro no Global upcoming. Forest Watch And Pro, again, então thanks você for this pode esperar presentation. mais da nossa plataforma nos próximos anos. Muito Now obrigada pela we sua can move to the apresentação. second one. Agora vamos So passar I para a invite segunda Luis apresentação de hoje. Carrasco Gostaria de from chamar Tract Luiz Carrasco, da to Tract, your presentation. Luis, all para settled? fazer sua apresentação. Luiz. Thanks, Luis. Hello, everyone. Obrigado, olá a It's great to todos. be here today. É ótimo estar I'm Luis aqui Carrasco. I'm the hoje. Senior Eu sou Luiz Geospatial Carrasco, and sou Environmental Scientist here at Tract. cientista I sênior have de geoespacial e an ambiental academic da background Tract. in ecology Eu and tenho remote sensing. formação acadêmica And em here at ecologia e Tract, sensores I'm remotos. doing R&D and
Aqui na Tract, eu lidero a área de pesquisa e desenvolvimento e lido com dados de sustentabilidade focados principalmente em dados de desmatamento e fluxogramas relacionados com dados geoespaciais, geolocalização de áreas produtivas e polígonos de produção. Então, é muito bom estar aqui para falar sobre a Tract com vocês. A Tract é uma plataforma de dados que resulta de um processo de cocriação envolvendo grandes organizações agrícolas e de consumo no mundo. Nosso objetivo é muito simples. Queremos remover o ônus da gestão de dados e ter debates contínuos sobre metodologias. Então, fornecemos insights que as empresas precisam para que possam se focar em aumentar a sustentabilidade e seu desempenho na área de sustentabilidade dentro de suas cadeias de suprimentos. Próximo slide. So, as I said, Tract is the result Como eu of disse, a a Tract é o co-creation resultado process. de um processo de Some of them are with cocriação de algumas companies. das maiores empresas Tract was agrícolas do designed mundo. A by Tract and foi for both projetada suppliers and producers. por With the fornecedores e aim to produtores e para combine fornecedores e sustainability matters. produtores. Queremos falar uma So, to linguagem achieve comum this, da we also sustentabilidade. partner with Para isso, leaders nós também fizemos in parcerias sustainability com data, such líderes as Global em dados Forest de Watch sustentabilidade, como o or Global Forest Wageningen Watch University, for ou a example. Universidade de Wageningen. And also, as I'll mention in a minute, we have the Como support eu falarei of daqui a pouco, multiple nós também temos o stakeholders apoio to de vários co-develop aligned stakeholders para methodologies. co-desenvolver Next. metodologias alinhadas. Próximo. Through our co-creation phase Pelo with nosso industry processo experts de and partners, cocriação we com have especialistas designed da a indústria e outros sustainability parceiros, framework nós that projetamos you can um see here. esquema de This sustentabilidade que framework vocês podem ver outlines the key aqui. Este sustainability topics that we esquema collectively believe destaca are os principais essential tópicos de for the sustentabilidade que agricultural nós and food acreditamos que industry. sejam essenciais para It is a designed indústria to alimentícia support any e company, agrícola. regardless Foi of projetado their para supply apoiar chain qualquer tipo de empresa, complexity. For each of these independentemente do topics, nível de complexidade da sua cadeia de aim to suprimentos. co-develop Para and cada um desses align tópicos, methodologies. nós And queremos also a set of co-desenvolver e metrics alinhar as that are metodologias robust e and também um pragmatic, conjunto de métricas que sejam which robustas, práticas are e enabled que by permitam traceability, que which is permitam actually rastreabilidade, the backbone of our platform. que seria a So the coluna result espinhal is da nossa more metodologia. comparable and impactful Então, para que os resultados sejam mais financial and sustainability comparáveis, tenham performance. maior impacto, para So que a gente once possa we medir o align desempenho de one sustentabilidade das on a empresas. methodology, we Depois que a can gente integrate it alinhar a into metodologia, Tract. depois que a gente alinha a And the metodologia, key ela é point here is integrada na that we plataforma Tract. don't want to reinvent E the o ponto wheel. principal aqui é We que nós want não to queremos reinventar a introduce new roda. metrics when Nós we queremos don't want to introduzir introduce new novas metrics when métricas. well-established ones already exist out there. Não vamos So our introduzir approach novas is to métricas se já tiver harmonize boas existing métricas bem methods and estabelecidas. create Então, a queremos common one harmonizar os that métodos works existentes e across criar the uma industry. linguagem comum que funcione em toda a To do that, indústria. we engage in Para working isso, groups and consult with external partners nós to criamos ensure that our de methodologies trabalho, align fazemos with consultoria com parceiros industry best externos practices. para garantir que as Next slide. nossas metodologias estejam alinhadas com as boas práticas da indústria. Próximo slide. One of our key areas, which Uma we das nossas focus is on principais áreas de foco deforestation assessments. é a So avaliação with de the desmatamento. increase of regulations such as the Com o EU aumento no rigor deforestation das regulation, regulamentações, como por exemplo da União businesses need Europeia, reliable science-based methodologies to assess ou deforestation risks within their supply chains. metodologias para avaliar os So riscos de our desmatamento deforestation na assessment is supply based on chain. a Nossa avaliação multi-layer de approach desmatamento that baseia-se em uma integrates various abordagem data sources multicamadas que integra necessary várias fontes de dados e vários to ensure métodos that businesses diferentes, can comply with regulations assegurando que while as empresas making possam cumprir informed as and normas data-driven e, ao decisions. mesmo tempo, tomar Next, please. decisões baseadas em dados. Próximo. So why do we prioritize open data? Por que This is priorizamos os mainly dados because of abertos? transparency, Principalmente por accountability, causa de transparência, and responsabilização comparability, which are critical e in sustainability comparabilidade, assessments. que são Open críticos data nas avaliações de enables research sustentabilidade. Os dados collaboration, abertos permitem ensures regular colaboração updates, na área de improvements, pesquisa, garantem allows for atualizações regulares, recognized melhoras, verification mechanisms that support permitem compliance mecanismos with reconhecidos de regulations, such as verificação para UDR. assegurar o cumprimento So das by leveraging legislações, open data, we normas, provide a business with UDR. credible and Usando o independently Open validated Data, information that helps them nós meet temos sustainability informações commitments and independentemente validadas also que regulatory atendem aos requirements. metas de sustentabilidade e aos requisitos regulatórios ao mesmo tempo. Próximo.
Okay, Global Forest Watch is a key partner O Global in our Forest approach, Watch é um parceiro because essencial they no nosso offer unique trabalho, spatial data sets, porque eles which include, oferecem as Tamil mentioned, datasets espaciais forest loss, únicos, deforestation como o alerts, Tamir já high mencionou, resolution imagery, perda florestal, data alertas de on indigenous and desmatamento, community lands, etc. dados sobre terras These diverse indígenas, data sets allow us to comunidades. build Esses comprehensive datasets tão multi-layer approach diversificados nos permitem fazer usar for uma abordagem multi-year multicamadas e verification abrangente methodology. para Global Forest a Watch verificação can do also cumprimento da provide UDR. trusted O Global Forest scientific Watch advice também on methodological oferece inputs. assessoria This is científica they are in e general trusted recomendações leader in the metodológicas e industry. são um They líder collaborate with governments, with bastante renomado no society, setor, colaboram com governos, com a so this sociedade. ensures in a way Então, for isso us that our approach remains garante para at the nós que forefront a of nossa sustainability monitoring. abordagem está na vanguarda da sustentabilidade e do monitoramento de sustentabilidade. Próximo slide, por favor. To conduct effective deforestation Para conduzir assessment, verificações efetivas de desmatamento, nós contamos, como eu disse, com uma abordagem multicamadas baseada em datasets importantes, incluindo as linhas de base de florestas naturais de 2020 para a EUDR, que estabelecem um ponto de referência para a cobertura florestal, e usamos também as camadas de perda florestal, que nos ajudam a monitorar as alterações ao longo do tempo para identificar possíveis eventos de desmatamento ou perda florestal. Usamos principalmente o GLAD, que é o Global Forest Change, que é o dataset de Hansen, e os alertas integrados, que nós usamos para medir o gap entre a última camada Hansen e a data da análise. Próximo. I'm going to show you this methodology. Agora eu vou mostrar para vocês esta metodologia dos nossos grupos técnicos. Nosso objetivo aqui é fornecer uma metodologia alinhada dos polígonos de produção e se é necessário fazer algum tipo de intervenção. Isso permite que as empresas priorizem quando é preciso fazer verificações manuais e quando as avaliações automatizadas são suficientes. Então, nós categorizamos as áreas de produção em duas categorias da UDR. E também categorias de gestão de polígonos. Por exemplo, se identificamos florestas naturais e perda florestal dentro de um polígono de produção, nós classificamos como uma área desmatada automaticamente. Mas se não houve perda florestal identificada usando o dataset de Hansen, mas nós detectamos florestas naturais ou alertas de desmatamento, nós sinalizamos esses polígonos com necessita mais verificação ou monitoramento futuro. E também reconhecemos que há uma imperfeição, claro, desses datasets. Tem a presença de falsos positivos, por exemplo. Então, nós oferecemos um sistema de monitoramento ou gestão de limites, em que o usuário pode modificar os limites, os cortes, para que eles possam trabalhar com os polígonos com florestas identificadas erroneamente, ou florestas nas fronteiras das áreas de produção, que afetam a análise daquela área de produção. Então, modificando esses limites, é preciso fornecer evidências. O usuário tem que fornecer evidências para modificar esses limites. Por exemplo, fornecendo evidências visuais de que o que estamos vendo ali é um falso positivo. Então, fazemos o processo isso torna o processo de diligência prévia muito mais eficiente. Os usuários têm que, ainda, claro, checar com muito cuidado algumas das suas unidades de produção, mas não milhares de propriedades quando eles têm esse tipo de gestão. Então, para casos com ressalvas, nós direcionamos o seu esforço para vocês checarem só os polígonos que podem ter alguma interpretação errônea. Usando essa abordagem estruturada e baseada em ciência, as empresas conseguem avaliar com precisão os riscos de desmatamento, mantendo o cumprimento das normas e legislações. Vamos fornecer para vocês um link para vocês consultarem a metodologia completa se tiverem interesse. Próximo slide. With Tract,
business a get plataforma a Tract, complete solution for EUDR as compliance, empresas not têm uma only the solução deforestation completa para assessment. So this cumprimento da solution legislação includes EUDR, não só para supplier avaliação de portal for desmatamento. A users solução and inclui ownership um data from portal all de your suppliers, fornecedores para gerenciar os and also dados geolocation de todos os seus validation, fornecedores, a validação de framework for supplier geolocalização, documentation um esquema covering the legal para aspects of EUDR, documentação de fornecedores comprehensive cobrindo os risk aspectos profiling, jurídicos da which includes EUDR, commodity perfil specific de and risco country abrangente, specific risk incluindo metrics. específico para The commodities, data, the específico needed para data storage países, for 5 years, also o automated armazenamento de due dados por diligence 5 statements, anos, ready for também submission, metodologia para and also diligência provide prévia, API integrations with templates the EU e integrações de policies, with the EU API information com system and os sistemas de ERP systems. informação So da in União general, Track Europeia e outros simplifies the sistemas de complexity of ERP. compliance and Então, em termos provides gerais, business with simplifica a the insights they complexidade do need compliance to e drive fornece às empresas os the insights de que meaningful elas precisam sustainability improvements. para fazer Next. melhorias na área de sustentabilidade. Próximo. Just my last slide. If Meu you último want to learn slide. more about our Se UDR quiserem saber solution, mais we have sobre a an nossa UDR solução de readiness check. EUDR, nós temos uma We verificação de focus prontidão on para cumprimento da deforestation. EUDR. Hoje nós Mainly to learn estamos more falando about mais de our full desmatamento, offer, mas para saber toda a and nossa our oferta, UDR solution in general, you can nossa link here. solução You can completa click para the link here. EUDR, vocês podem We'll usar get este back to QR you and help Code you identify your gaps and tell you e where we can help you. podemos Next ajudá-los a slide. identificar as suas lacunas, as suas This deficiências is all e from me. solucioná-las. Thank you Eu very paro por much, and aqui, please agradeço contact pela me atenção with any question. I have my e email address. estou à disposição se tiverem perguntas hoje e também por e-mail. Luis, many thanks for your presentation. It's Luiz, muito interesting to obrigado pela see how sua Track apresentação. is É muito interessante aligning ver the como a methodology with Tract está industry best alinhando practice, as not metodologias e as boas trying to práticas da create indústria, something new, but to adjust what is available não to tentando meet criar algo market novo, mas demands. ajustando o que How temos you are disponível looking para for atender as demandas do partners to mercado provide e como vocês estão scientific buscando advice parceiros in the para integration of Track assessorá-los data to take. That's na parte another científica. interesting innovation. Então, essa é uma Tackling outra false inovação positives interessante também, challenges, lidando com os sorry. falsos positivos, porque isso é In sempre the uma grande way you are preocupação. approaching this E a problem forma como by vocês estão really abordando esse going for more problema detail realmente in the polygons where it's needed, right? We can detalhando mais nos analyze the polígonos em vast majority em of que isso é polygons under necessário. UDR, for Podemos example, with analisar very a low cost, maioria dos using polígonos com a baixíssimo clear custo, methodology, usando open uma data, metodologia de but dados needed to abertos, clarify the mas information alguns each polígonos nós vamos ter que customer esclarecer mais, em mais has detalhes, as approach in informações, e relation isso to how custa mais. Então, essa é improve the needed uma abordagem muito clarification for inovadora all the polygons with the lowest de cost como monitorar para possible. todos os Thanks, Luis, polígonos com for o your menor custo insights. possível e entrar em detalhes Now somente we daqueles will go for the necessários. third Obrigado, Luiz, pelos seus presentation with insights. Agora, a Rodolfo terceira Roman apresentação de hoje com Rodolfo from the Roman, Bank of Cusco, Caja Cusco. do Banco Carracusco, de Roman, Cusco. podemos começar? Rodolfo Roman, podemos começar? Bien, sí, buenos días, a todos. Sim, bom dia. Bom dia a Mi nombre es todos. Rodolfo Román, ¿no? Eu sou Vengo Rodolfo liderando ya Roman. más de 15 años, en el sector microfinanciero en Caja Cusco. Eu De já hecho, estou há generando 15 productos, anos liderando o y setor procesos de desde el lado más social, microfinanças ¿no? do Hace Carracusco. 5 años ya Já enfocándolo criei al tema de produtos, sostenibilidad, ¿no? projetos na Entonces, área punto social clave para que e nos últimos nosotros, 5 anos estou como una trabalhando entidad focado em del sector sustentabilidade. financiero, Este é um tengamos ponto presente essencial que para son dos nós, hitos como que uma entidade necesariamente do setor tenemos que mirar financeiro, si queremos seguir adelante, porque ¿no? precisamos Esta vez olhar para isso com quiero compartir atenção básicamente se quisermos continuar evoluindo. algunas propuestas Hoje eu que gostaria hemos de venido manejando compartilhar com vocês y cómo hacer sinergias algumas desde el lado propostas financiero, ¿no? Con que tecnologías criamos até agora e en como busca de la estamos criando sostenibilidad, ¿no? sinergia nessa Y parte de hecho aquí la financeira. experiencia que vengo a brindarles es el tema del agroprotector, así lo hemos llamado, Basicamente, dentro de Caja Cusco, porque busca integrar la a tecnología satelital, experiência ¿no? Para que fortalecer los estamos tendo productos agora se chama sostenibles AgroProtector em con el objetivo de Carracusco. Estamos tentando proteger los integrar suelos. En tecnologia este de caso, satélite estamos situados para de hecho en Cusco, fortalecer ¿no? produtos Y sustentáveis alrededor com de o nosotros objetivo hay de proteger a un Amazônia. espacio, ¿no? Estamos Con zonas, localizados ¿no? em Que Cusco, proteger y que también se desenvuelven muchas actividades mas aquí, ¿no? temos toda a Este Amazônia proyecto ao lo que nosso busca es redor que promover temos que prácticas proteger e tem muitas agrosostenibles, atividades ¿no? acontecendo Y la aqui. protección de la cobertura Portanto, boscosa, que de hecho, basicamente, sí, estes pues es un tema produtos bien importante que Este a produto menudo promove suele práticas ser agrícolas sustentáveis bastante, e a proteção da cobertura por decirlo, florestal. Este é um un assunto, poco, hasta incluso mal utilizado, vamos a llamarlo así el término. este é um assunto ¿Por qué? Porque esto que implica no solamente hacer una actividad às vezes é dentro usado de forma de la errada. Amazonía, sino también
significa protegerlo, porque es porque un ecosistema que te va a dar esa significa não apenas sostenibilidad. realizar Entonces, atividades na ahí es donde Caja Amazônia, Cusco no está solo, mas ¿no? também Ahí es donde hace sinergias con Global Forest Watch, con em la cooperación assegurar a alemana, ¿no? sustentabilidade. É Y aí con que entra o algunos organismos del Carracusco. Estado para generar este tipo de Estamos propuestas, trabalhando ¿no? com Que vayan o en pro Global Forest Watch e outras de generar entidades prácticas e agrícolas órgãos sostenibles, para pero criar esse también tipo de proteger el proposta, ecosistema, en este caso la Amazonía. para Siguiente proteger diapositiva, o por favor. ecossistema e gerar práticas agrícolas sustentáveis. ¿Qué hemos visto, no? Y esto más o Próximo, menos por favor. como un contexto que quisiera que me entiendan, ¿no? Potencialidades del Cusco y del Perú, ¿no? Bueno, nosotros ya sabemos, tenemos una selva que es una maravilla natural, ¿no? Vocês sabem, nós También tenemos temos uma una floresta sierra, ¿no? que é Que tiene um una patrimônio riqueza bastante natural, em Cusco, no Peru. interesante, Temos também ancestral, uma incluso cordilheira hasta sostenible, ¿no? Porque ha sido pues que cuna tem uma riqueza de un ancestral, imperio, digamos, de un pasado de los incas, ¿no? Y en la cual nos han heredado porque bastante havia el um tema império, havia um império em también del Cusco, o término Império Inca, sostenibilidad, ¿no? En sus restos, e eles sempre en su tiveram esse manera de cómo han foco em abordado sustentabilidade. Foi algo que el día a herdamos día, ¿no? deles. Siguiente diapositiva, por favor. Como verán, es una diversidad agrícola y nativa. Hay Então, como eu productos estava nativos en la dizendo, tierra que nós temos proteger, uma diversidade el cual también agrícola eso e nos ayuda a que nativa. nosotros sigamos Tem impulsando produtos ali más que precisamos propuestas proteger, en pro de esto, ¿no? e isso Siguiente. também nos ajuda a continuar oferecendo mais Y como les propostas decía, para continuar gerando tenemos este una riqueza benefício. cultural y ancestral sostenible que nos han dejado, el E cual como eu nosotros no podemos estava ser ajenos dizendo, y tenemos que toda empezarlo a essa ver riqueza con ese valor que agrícola ellos en algún momento ancestral que lo han nós visto, ¿no? herdamos, Por eso es que aquí tenemos de repente un ejemplo en la fotografía, não podemos que es fechar os olhos a isso, nós temos centro que dar o experimental valor agrícola devido. Temos um exemplo aqui de na los incas, imagem. ¿no? Y que a la fecha todavía se Este é um sigue centro agrícola admirando y experimental viendo dos cómo es que han Incas, desarrollado ese tipo de que até tecnologías en hoje pro de é sostenibilidad. admirável. Siguiente. É admirável ver como eles Y desenvolveram obviamente esse todo tipo de esto nos tiene que llevar a tecnologia conservar esta maravilla e natural que para nosotros favorecer a tenemos, sustentabilidade. al cual estamos llamados a protegerla y cuidarla, ¿no? Y como E Caja isso nos Cusco y su leva à capital necessidade financiero, de preservar también tenemos que ser esses conscientes patrimônios que somos naturais. actores que Então, tenemos em que nome intervenir en de en este Carracusco, tema falando y no na área ser financeira, nós ajenos, ¿no? temos que ser conscientes e Siguiente. temos que ser participantes e intervir nessa área e ¿Qué se não ha fechar visto, os olhos no? para ¿Y isso. por qué es que les comento todo esto? Bueno, en el Perú es un país megadiverso, ¿no? E Es o un que hogar de nós varios tesoros naturales, como lo observamos? están Porque eu estou viendo. contando isso Un hoje para poco para ponerlos vocês. como ejemplo, ¿no? O Peru é um Es, país mega uno de los diversificado, países como vocês podem ver catalogados como aqui. megadiversos, ¿no? Temos alguns Hay exemplos más de 39 aqui. ecosistemas terrestres y acuáticos, ¿no? Essa Más é de uma 25 das mil especies de flora, empresas. más de Desculpem, nós 787 temos mais especies de nativas comestibles, 39 de los ecossistemas cuales terrestres e incluso ya aquáticos, temos 25 mil espécies de los incas han flora, sido capaces de apodar y 787 domesticar espécies varias nativas especies de estos, ¿no? comestíveis, Siguiente, por favor. e os incas conseguiram domesticar muitas espécies. Entonces, frente a eso nosotros dijimos, oye, ¿qué podemos hacer? ¿No? E o que Tenemos que podemos hacer algo fazer? más aquí. Entonces, hemos hecho una suma de O que acciones, ¿no? podemos Para la fazer? conservación sostenible. Nós Por un decidimos lado, então viene fazer por la ainda mais, conservación de los portanto, recursos estamos realizando naturales, ¿no? ações Que para a tenemos. Y preservação por otro natural, lado, ¿cómo podemos preservação de proteger recursos esto naturais, ambientalmente, ¿no? Y ahí nace el tema e, de por outro conservación lado, y como además podemos cómo podemos proteger generar este e impulsar ambiente. esos negocios que se generan É así assim y que que son económicamente nós criamos o sostenibles. trabalho Entonces, de desde el lado conservação financiero, e viendo esa queremos também realidad, promover dijimos, oye, ¿qué negócios podemos que hacer, sejam no? economicamente Eso se nos sustentáveis. presenta. Entonces, eso fue desde un Portanto, frente, ¿no? Desde el nesta frente que ya conocemos realidade nosotros, econômica, ¿no? nós nos Siguiente perguntamos: diapositiva. isso está vindo de onde? Isso está vindo Entonces, da ¿cómo lo frente, de vamos a uma hacer? frente que Ya nós já sabemos empezamos a como abordar funciona. qué cosas Então, o más que vamos podríamos ver fazer? para Como vamos fazer concretar isso? una propuesta de valor, digamos, en pro de Nós sostenibilidad, ¿no? começamos a analisar, então, o Identificamos que zonas de mais impacto, poderíamos fazer para identificamos criar también uma qué valor proposta de vamos a generar en la valor biodiversidad. em favor da También hemos sustentabilidade. identificado qué Nós licitanes vamos a localizamos áreas de convocar para impacto, eso, zonas pero de lo más impacto, para importante aquí ver viene qual é o es valor que qué poderíamos criar estudios ali, podemos hacer, favorecendo a porque si biodiversidade, bien es cierto, sí, que somos danos sistema nós poderíamos económico, financiero y mitigar, social,
¿no? Porque tenemos ya más de 35 E años não poderíamos en fazer este isso rubro, ese es sozinhos. nuestro ADN. Nós temos experiência, claro, mais de 35 anos de experiência na área financeira, Tecnología social e sostenibilidad, ambiental, esse é o nosso pero DNA, mas nós não somos que queremos en especialistas em sostenibilidad. tecnologias de Entonces tenemos que ir sustentabilidade, de la mano con aliados. Y ahí es ou pelo donde menos fue clave el tema de o convenios objetivo da estratégicos sustentabilidade tem en que los andar. cuales Para también vamos a conseguirmos atingir o permitir nosso objetivo em mejorar y sustentabilidade, enriquecer temos esa que andar de mãos propuesta de dadas com valor, os ¿no? nossos aliados. E Siguiente. precisávamos de acordos estratégicos que são o que nos Y permitem es así que enriquecer essa nace el proposta de agroprotector, valor. ¿no? Então, é Es un assim que producto, nasceu o agroprotector. enfocado, cuya propuesta de valor es básicamente Trata-se de um promover produto prácticas agrícolas sostenibles, ¿no? Y que la protección de hoje la é um agricultura grande boscosa a foco través de para un uso de nós, tecnología satelital, ¿no? que é basicamente um Empezamos con un produto piloto el para año pasado, proteção de ¿no? En florestas agosto usando de tecnologia de 2022, ya el año satélite. pasado, Nós começamos com o piloto no ano en passado, unas em agencias agosto do ano focalizadas, passado, ¿no? Y de hecho, ese piloto nos E ha dessa forma, permitido esse piloto nos ver qué permitiu oportunidades ver más que estamos oportunidades mais nós y ahora ya tínhamos estamos e en de el primer forma que escalón, que agora es já el tema estamos no primeiro escalão, que de é a expandir, parte digamos, de nuestra propuesta a expandir más essa agencias, ¿no? proposta Y para mais básicamente estamos en el agências. departamento del E Cusco, basicamente a gente está na região de cuyo territorio Cusco, el 56% cujo es território Amazonía, ¿no? 56% é de Entonces, ¿qué selva estamos haciendo? amazônica. Este producto va Então, o que dirigido a nós estamos promover el fazendo? Esse financiamiento de produto actividades ele vai agropecuarias promover o sostenibles financiamento de atividades y de preservación agropecuárias de la biodiversidad sustentáveis por medio e de a la no preservação da deforestación, biodiversidade ¿no? com base do não desmatamento. Y financiamos, ¿no? E nós Todo lo que son prácticas financiamos agrícolas as sostenibles, en práticas este caso agrícolas café, cacao y sustentáveis, no caso cítricos, y café, la cacau e simbiosis o los cítricos, e as por llamarlo así, simbioses, ou por assim chamar, las sinergias o simbiosis as que puede haber entre sinergias e estos as cultivos, simbioses ¿no? que podem Porque a veces acontecer no entre esses están separados, cultivos, no porque às están vezes eles uno não café por un são lado, o café de um cacao por lugar, otro lado y cacau cítricos em por otro lado, outro e sino cítricos em um necesariamente hay una terceiro. Não combinación necessariamente há uma de estos cultivos, combinação el desses cual hace cultivos esta simbiosis que fazem essa simbiose y los agricultores están e os siempre con estas agricultores estão prácticas, ¿no? sempre Nosotros utilizando estamos essas financiando hasta práticas. Nós 50 mil estamos soles porque financiando até pretendemos es 50 mil irnos a los soles pequeños, a la peruanos base, para ¿no? os Donde hay pequenos, para a productores que base, máximo tienen onde 5 há produtores hectáreas. que têm Con ellos até estamos 5 impulsando hectares. este producto Estamos dessa diferenciado, forma ¿no? impulsionando esse produto diferenciado. Y es más, nos hemos adecuado a las E, além flexibilizaciones disso, de nós su situación, nos ¿no? No adequamos à pedimos mucha flexibilização da documentación sua porque vemos situação. Nós não pedimos muita el respaldo, documentação, la garantía, si porque quiere, va a por otro questão de lado, respaldo va e por un tema garantia de vem de outra costumbres, va por un forma, tema de vem cómo ellos devido preservan aos su seus medio ambiente costumes e como y eles cómo ellos hacen preservam o esas meio prácticas ambiente, como eles agrícolas, fazem aún essas sabiendo de práticas que ellos agrícolas, tienen ainda que cumplir un sabendo que rol, eles digamos, têm de que generar cumprir um ingresos, pero papel de también gerar cuidando su receita, ecosistema, ¿no? mas também cuidando Y do los seu beneficios que les ecossistema. hemos dado E os básicamente ha sido benefícios que que nós oferecemos, esto les puede basicamente, ayudar tem a sido tener que una isso pode trazabilidad de ajudar-lhes su a ter producto para decir, oye, uma, yo estoy uma produciendo rastreabilidade do café, seu ¿no? produto. Por Con exemplo, eu cero estou produzindo deforestación. café com Obviamente eso zero pues en el desmatamento, mercado ya e les isso lleva pode ser a otro colocado no nivel, ¿no? mercado, que os leva também a Estamos outro promoviendo la nível. producción agrícola, Estamos ¿no? promovendo a De cultivos produção agroforestales, ¿no? agrícola, de Y cultivo aportando al medio ambiente a través del agroflorestal fortalecimiento e del portafolio verde, ¿no? contribuindo En este com caso o meio ya ambiente, com o como Caja fortalecimento Cusco hemos do tenido, portfólio digamos, un verde. portafolio Como bastante Caixa Carracusco, nós temos um ya portfólio já con 5 o 6 bastante productos com 5, 6 direccionados a este rol, produtos ¿no? Desde diferentes direcionados a esse submedidas papel, a del esses agroforestol, diferentes ¿no? focos, né, Siguiente. da agrofloresta. El flujo de atención que O tenemos en fluxo campo de atenção que temos em es bastante campo simple. En realidad, é bem nosotros hemos simples. desarrollado Na una verdade, nós tecnología desenvolvemos uma de evaluación de tecnologia créditos, de donde el avaliação de analista créditos, se onde o va a analista la unidad productiva, vai à unidade produtiva, nos envía los datos ele del envia para punto o del nós os polígono dados do donde está ponto ou do ubicado polígono el predio onde está productivo, ¿no? localizado o local Nosotros produtivo. entramos a la plataforma de Nós Global entramos Forest, na plataforma de Global Forest hacemos algunos Watch, filtros y le devolvemos fazemos la alguns información en filtros e tiempo real al devolvemos a analista informação em tempo para real para o que él analista, determine si para que ele este determine cliente o se esta esse unidad productiva en cliente ou essa realidad unidade produtiva deforestación o no, tem ¿no? Y eso desmatamento ou não. básicamente E isso, soportado por esta basicamente,
com o suporte dessa plataforma do Global Forest Watch. Então, de imediato, nós damos essa proposta e também ao agroprotetor. E se há indícios de que há desmatamento, simplesmente nós não damos esse produto ao cliente nas áreas e nós dizemos o porquê. Dizemos que eu não vou te dar isso porque é um produto muito bom, tem condição e uma tarifa diferenciada, mas pelos motivos que a gente encontrou. Então, o que a gente procura é gerar conscientização para que no futuro eles também se perguntem e dizem, bom, se eu fizer desta forma, eu não vou acessar alguns benefícios, então, para o futuro, eu vou tentar cuidar e ter a consciência de que eu não devo desmatar. Na verdade, esse é o nosso objetivo. Então, como vocês veem, o fluxo é bem simples. O processo de crédito é dessa mesma forma, não fazemos nenhuma modificação, só mesmo na avaliação nós utilizamos essa ferramenta tecnológica que nos dá essa resposta em tempo real e que imediatamente nós podemos segmentar para dar a esse agricultor o título de agroprotetor. Com isso dito, isso nos permitiu ter um portfólio ainda pequeno, mas para esse ano já mostramos o potencial e ver que temos resultados, mais de 115 famílias beneficiárias, já desde até dezembro, fizemos por 6 meses. Nós impactamos mais de 502 hectares em áreas efetivamente utilizadas. E onde, curiosamente, vimos a participação das mulheres vem aumentando. Nessa questão da delegação de funções aí nas zonas rurais. Ou seja, com a gestão de créditos, normalmente está sendo feitas pelas mulheres, porque os homens vão ao trabalho mais duro, né, na propriedade. Vimos também que a cultura de pagamento das mulheres é melhor do que a dos homens e nessa parte, de repente, elas cuidam desses detalhes, por isso são muito pontuais na questão dos pagamentos. E esse resultado também nos traz um alento de que devemos continuar encorajando esse tipo de proposta e escalando também a outras regiões, que é o nosso objetivo, não apenas em Cusco, nós temos o Caiali, Loreto, San Martín e algumas regiões que têm serra e selva amazônica também. Então, nós queremos ir porque a Carra Cusco trabalha no nível nacional no Peru. E esse escalamento é parte de um processo que nós queremos continuar avançando. Próximo slide. Bom, na verdade, basicamente, era o que eu queria compartilhar da nossa experiência com vocês, do agroprotetor, e está alinhado, sim, ao tema desde a origem e persegue também sobre o tema dos ODS. Então, nós queremos também contribuir e nós queremos fazer, então, uma chamada a todo o setor financeiro que, desde as suas frentes, também podem impulsionar não apenas a parte financeira, mas também a parte de sustentabilidade com esse tipo de proposta. E o aprendizado que nós tivemos é que a gente não pode fazer isso sozinho. Nós temos que fazer sempre em sinergia e, nesse caso, com os diferentes atores e acompanhar isso com a tecnologia que vai mitigar e gerar eficiências nos processos de concessão de crédito, nos processos também de gerar sinergias no mercado. Necessitamos finalizar, então. Sim, Rodolfo, precisamos finalizar. Então, se você puder encerrar a apresentação devido ao nosso tempo. Sim, desculpem, mas basicamente era o que eu queria comentar com vocês. E muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada, Rodolfo, pelos seus insights. Interessante ver a perspectiva também dos atores financeiros em como trazer conhecimento e mudar a cultura dos pequenos produtores, especialmente, que é o que a Carra Cusco está fazendo, e também na aliança estratégica que foi necessária para criar esse produto, né, com o Ministério do Meio Ambiente, cooperações internacionais, conosco também, dando suporte a esse processo.
e como eles estão usando a informação em tempo real, verificando em que polígonos estão as propriedades para conseguir liberar o financiamento. Isso é muito interessante, a inovação que a Carracusco está trazendo para esse processo. Estão indo para a última apresentação. Vamos convidar a Simone para apresentar um pouco sobre o ecossistema Micacau. Por favor, Simone, com você. Thank you, Luiz. Thank you. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Muito obrigada. Olá a todos. Meu nome é Simone Rancin, originalmente holandesa, mas já vivo no Peru há muitos anos. E estou aqui na área da Amazônia peruana, trabalhando no projeto Micacau já há 2 anos. Helvetas Peru está coordenando a iniciativa financiada pela cooperação alemã. Eu gostaria de falar em espanhol, porque eu falo desse projeto no dia a dia em espanhol e acho que para mim vai ser mais fácil. Mudei então para o espanhol. Bom, aqui estão meus dados de contato, os logotipos dos nossos parceiros. Nós estamos na Colômbia, com Econ, e também em Colômbia e no Peru. Estamos executando esse projeto em campo e temos um sócio tecnológico na Holanda, chamado a Fundação OFC, e tem sido muito interessante ver que entre diferentes continentes nós temos esse desafio de cumprir as regulações europeias. Nós temos, então, esse desafio de cumprir a regulação europeia e, entre outras dificuldades que temos com a agricultura e com a sustentabilidade, que nós precisamos, quando começamos o Micacau, nós identificamos esses 3 temas-chave que nós queríamos trabalhar. E a primeira é inovar na rastreabilidade também, porque precisamos cumprir esse regulamento, mas também nós precisamos ver como nós podemos fazer realmente uma diferença. É a questão que para um produtor é mais atraente desmatar do que manter o bosque. Como nós podemos reverter essa lógica econômica que continua incentivando mais desmatamento? E como fazer isso de uma forma tão atraente que muitos possam passar a usar a agricultura regenerativa, inteligente ao clima, e ver como nós podemos dar mais incentivos para isso. Já estamos há 2 anos avançando. Agora eu tenho 10 minutos para apresentar a nossa solução tecnológica. Então, eu vou fazer isso muito rapidamente. Se vocês quiserem uma informação mais profunda, vocês podem perguntar ou entrar em contato. Bom, mas brevemente, o que nós precisamos? Nós precisamos que a informação do produto, nesse caso nós começamos com o cacau, possa viajar desde o produtor até o consumidor. E nesse caso, para a regulação europeia, o tema do desmatamento e do uso legal da terra e outros critérios de legalidade. E essa primeira milha é pouquíssimo digitalizada. E com essa exigência que nós temos e essa cadeia tão complexa, são aqueles cacau que chamamos de bean to bar, mas outros têm um processo muito mais longo. Próximo, por favor. Sim. Então, decidimos que necessitamos uma infraestrutura pública. A gente precisa de uma infraestrutura pública para que todos os atores da cadeia possam entrar e compartilhar a informação do lote de cacau que eles estão vendendo, que estão comprando, para que todos possam acessar isso. Então, aqui, a cadeia acima, onde o cacau vai de mão em mão pelos diferentes atores, e abaixo se vê um espaço, uma infraestrutura pública de dados, que a gente chamou de Open Cacau Chain,
baseado em blockchain, ¿Qué significa esto? que é Siguiente, por interoperável. favor. Significa. Seguinte, por favor. Siguiente. Ya, la idea es A ideia no cargarnos é não más nos, trabajo, ¿no? nos dar mais La trabalho, idea né? es Então, a poder ideia utilizar é el mismo poder sistema de utilizar o registro mesmo de sistema de transacciones de registro de siempre en la transações empresa de o sempre en la cooperativa, na empresa ou na cooperativa y integrarlo e con esta integrar infraestructura pública com essa para que infraestrutura se pública registre automaticamente o con una para que aprobación, se ¿no? registre Una automaticamente ou aprobación com de uma que ese registro aprovação está en la blockchain de que se y registrem esses compartido dados de em esa manera. blockchain e que sejam Y compartilhados dentro dessa de lo forma. permitido, ¿no? Então, Porque dentro hay do una privacidad permitido de datos. também, porque há toda a questão de privacidade de dados. Productor puede Então, utilizar produtor aplicación, pode utilizar uma sistema de aplicação, gestión de finca, um sistema y de este gestão sistema de sencillamente propriedades, puede integrar e con esse tema de esta gestão infraestructura de pode se OpenKKP integrar com y essa, registrar los datos. Regresa, por favor. essa camada de Open Cacao Chain. Muy rápido está avanzando. Foi muito rápido a que Entonces, passou. se puede utilizar Então, cualquier se aplicación para eles eso, podem pero utilizar nosotros qualquer queríamos, aplicação, mas trabajar con una para app nós Web3 queríamos trabalhar com por uma justamente tener la data aplicação en la que posición tem del para ter os productor y le dados brinda na mucho más posição do posibilidades. produtor e que traz muito mais Entonces, hemos possibilidades. desarrollado la Então, app nós Micacao desenvolvemos Productores. o app Mi Cacau Igualmente, la Produtores. cooperativa, la Da mesma copiadora, el forma, a intermediario cooperativa, privado o o la asociación de intermediário productores privado, a associação pueden de utilizar su propio produtores, sistema, podem integrarlo utilizar o con seu la próprio blockchain, sistema, o integrá-lo pueden por utilizar Mi Cacao blockchain, ou Comercializa, que podem hemos utilizar o desarrollado Mi Cacau también Comercializa, que nós também especial para que desenvolvemos sea especificamente mucho más para versátil que justamente possa para las necesidades actuales. tornar isso mais versátil para as Asimismo, la necessidades industria, atuais. la mayoría de las Da empresas mesma tienen su forma, a sistema indústria, a maioria ERP, das empresas tem o seu con sistema una de API ERP, se integra la data. Ahorita vamos a mas ver com uma el API ejemplo de se API. integra Y aí bueno, para a esos primeros nosso eslabones, blockchain. si lo puede hacer el productor mismo, Então, se o la app próprio Micacao produtor puder envía el fazer, o polígono aplicativo Mi Cacau envia o del polígono productor do a Global produtor Forest Watch para para o una Global verificación Forest de cero. Watch, para uma Y verificação de recibe desmatamento zero, e la ele respuesta del Global recebe Forest a Watch, y eso resposta do ya se Global Forest convierte Watch, en e un isso já credencial se verificado. transforma em uma credencial Sobre la verificável. tecnología blockchain hay una Sobre a API tecnologia especial y blockchain, viene tem uma con una API firma del Global especial Forest que Watch diciendo vem sí, com esto uma es assinatura do Global Forest un Watch análisis dizendo hecho sim, por Global isso Forest é uma Watch, y eso se análise convierte en un feita pelo asset Global Forest para el Watch e se productor. torna também um Igualmente ativo para o estamos produtor. trabajando con el de Estamos legalidad de trabalhando la tierra. também Y si com a en caso el legalidade da productor no lo puede terra, hacer e se o porque no caso do tiene produtor não acceso poder a fazer porque não tem internet, acesso ao celular ou à lo puede hacer internet, la cooperativa que a tiene cooperativa pode fazer, el polígono y se comunica con que Global tem esse Forest. polígono, e se comunica com o Global Forest Watch Siguiente, Bureau. por favor. Próximo, por favor. Entramos uno en uno E aí ahora, vamos vemos entrando más um a cerca de um, la solución vemos um para pouquinho mais de productores que perto a tienen un solução para ecosistema bien produtores que interesante. têm um Vamos, ecossistema vamos. bem interessante. Siguiente. Próximo. Ya, muy rápidamente, la app es bien sencillo, bien Rapidamente, didáctico para o el aplicativo é productor, didático, é muito simples para o simplemente produtor, en su celular. El productor puede e ver no su próprio polígono, celular sus ele pode resultados ver o de seu la polígono e o seu evaluación de la resultado deforestación por da parte del análise Global do Forest Watch. desmatamento por Tenemos ya parte do más de Global Forest 4.000 Watch. productores Já con temos esta mais de respuesta del 4.000 Global produtores Forest com Watch. essa resposta do Y a Global la Forest derecha, en Watch. el mapa, se ve E que na esto es direita, no aproximadamente mapa, 2.000, pode-se más o ver que menos está na 2.000 Colômbia e en no cada Peru, país. são mais ou menos 2.000 em cada Siguiente, país. por favor. Y ahora viene la parte que para nosotros es E bastante agora vem a parte emocionante, que para nós é porque muito emocionante, todo esto información, como ya porque dije, toda a lo que informação, entonces como eu já tiene el disse, productor no que o solamente produtor le sirve tem, para la não trazabilidad. serve apenas para Hemos incorporado un rastreabilidade. módulo de Nós servicios incorporamos y um módulo acá, de serviços, como también en la caja Cusco que e habló aqui, antes de como mí, na Carracusco que tenemos falou otro antes de mim, proveedor de nós temos créditos um outro verdes, provedor de quien créditos verdes ofrece que al oferece productor ao compartir su produtor data para compartilhar seus evaluarlo, para dados que para acceda al avaliá-lo crédito verde. também, para que tenha acesso a Entonces el crédito productor puede verde. entrar allí, Então, esse puede produtor responder pode algunas preguntas entrar ali, básicas responder y ya algumas camina perguntas su solicitud de básicas crédito e y ven ahí a la a derecha sua ven solicitação las de crédito fotos que já la prossegue. cooperativa Você vê na crédito direita o painel que a para ver cooperativa cuáles vê son sus
solicitudes, cuáles ya tiene para aprobado y ver quais cuáles são solicitações, quais estão aprovadas, quais ya estão tenemos un crédito negadas. aprobado E y nós já temos aí um crédito desembolsado. aprovado, desembolsado, estamos Con muito esta felizes forma de com poder isso, com essa acercar forma más de a abordar ambos mais interesados, pero también sobre todos os todo poner en interessados, valor mas, sobretudo, las colocar credenciales verificables que um ahora sí valor tiene el productor, ¿no? que Ahora o produtor tiene tem, acceso que a agora muchas tem cosas que antes acesso a eran muy muitas coisas complicadas. que antes eram muito Asimismo, trabajamos complicadas. con Open Forest Dessa Protocol, que forma, nós también trabalhamos com así se o accede a Old un Forest sistema Protocol, de que monitoreo acessa um sistema de monitoramento espacial de espacial carbono de y carbono así también puede generar e também adicionales pode ingresos. gerar Y así estamos renda aumentando adicional. más E servicios. então, Siguiente, assim, por nós favor. estamos incluindo cada vez mais serviços. Y en el siguiente eslabón, como dije, hemos Na desarrollado próxima la parte, aplicación nós Comercializa, que desenvolvemos trabaja o con aplicativo Global Micacau Forest Watch Pro y Comercializa, que trabalha com ordena Global Forest Watch todos Pro los polígonos de todos los e productores y hace organiza la todos os polígonos de verificación todos os que produtores e faz devuelve essa verificação el pedido a Global que Forest Watch devolve o Pro. pedido a Global Siguiente, por Forest favor. Watch Pro. Es una aplicación É uma es aplicação para la computadora para donde la computadores, oficina onde o de la escritório empresa da o de la empresa cooperativa ou da se tiene todos los cooperativa registros. Una tem vez toda la todos os información está en el registros, sistema, todos os registros solamente se estão registra no los movimientos sistema, de você quien registra compra y de apenas a quien movimentação vendo. de quem Y compra, también ya tiene un módulo de de quem acopio compra que para quem cuando vendo, tengo en e mi temos centro de também acopio, cuando tengo o en mi registro proceso do post centro do que eu cosecha, tenho no etcétera. processo, Y etc. tenemos la app E para la temos o gestión en campo, o que aplicativo está para a gestão em recibiendo campo, producto, o que está o que despachando está producto para poder hacer recebendo sus registros. produto e o que está despachando produto também Entonces, pode fazer o es seu bien registro. práctico esta Então, solución, pero essa é uma igual solução como ya bem dije, hay otras prática, soluciones mas de este como tipo dessa forma há outras se soluções pueden desse comunicar a la tipo blockchain que podem esos comunicar-se com o movimientos blockchain. del cacao, del grano, Da movimentação también desses funcionan. grãos e do cacau Siguiente, também por podem favor. funcionar. Y como también ya mencioné, la industria, que E ya tiene como su eu sistema mencionei, a con una indústria API, já tem o una seu sistema, mas com conexión uma la API, blockchain com uma funciona. Tenemos el conexão com o siguiente, por blockchain. favor. Próximo, por favor. ¿Qué data entonces debe Vocês podem ver, compartir então, una que empresa? dados a empresa En deve una sola compartilhar. vez, su nombre, su Uma data única vez, né, o seu nome, seus dados, sua localização, que tipo de usuário que é, e cada transação, a localidade de produto, que produto é, se é cacau em grão, ou em nibs, ou em manteiga, Su PO number, la fecha o de la número de entrada y PO, salida. a data de entrada e Esto es saída, justamente el tipo de e usuario isso que é va a exatamente aportar, o ¿no? tipo de usuário que Esto vai es el tipo de comemorar. usuario que puede aportar y estamos justamente desarrollando este Então, nós modelo estamos de desenvolvendo esse para movimento de preços financiar la solución. para financiar essa Aquí ves el solução. dashboard que E aí puede está utilizar la o empresa painel que a para empresa poder pode ver utilizar qué exactamente hay para poder dentro ver o que del lote que exatamente va a comprar. tem dentro desse Y lote entonces ahí está que ela vai junto la comprar. información Então, de tudo aí cumplimiento temos de a la informação regulación. toda Siguiente, junta por e favor. cumprindo a regulação. El consumidor, siguiente, por favor. Aquí O pueden consumidor, escanear el aqui eles podem escanear o y QR pueden Code seguir. Este es un chocolate e que se podem vende en Holanda. ver que, por exemplo, esse chocolate que é Viene vendido na de Perú. Holanda e que Ahí vem do pueden Peru, encontrar toda la vocês información. podem Aquí ven encontrar a la toda a derecha el dashboard, informação. donde Vocês veem aqui o está painel na toda la direita, información onde há que se toda a puede informação compartir, digamos, de que manera pode legal ser compartilhada de estos forma detalles. legal, né, sobre esses Y esa detalhes. información está E essa en Cacao informação Chain, está na porque Open Cacau Chain, de actor en actor de la porque cadena vem de se ator em va ator aumentando na la cadeia, información. vai aumentando a quantidade de Siguiente, informações por favor. até o final. Ya. Bueno, aquí termino de Bom, aqui hacer una eu presentación súper termino rápida de uma todo lo que es el apresentação bem ecosistema rápida de todo y esse lo que ecossistema. diferencia este sistema y lo que nos gusta E o que mucho diferencia esse es la sistema e que nós lógica gostamos matriz muito é que ele que tem uma tiene lógica por énfasis trás en e la uma gobernanza de ênfase datos, na lo cual governança de tiene dados, múltiples beneficios, sobre todo que para el tem vários productor, pero benefícios, en sobretudo realidad para o hace muy produtor, versátil para mas, na todos los verdade, usuarios. que torna Siguiente, isso muito por favor. versátil para todos os usuários.
Ya, aquí nuevamente mis datos de Aqui, mais uma contacto. vez, meus Encantada dados de de contato. conversar, Foi um prazer conversar e explicar e fico à disposição para mais esclarecimentos. Muito obrigada. Muchas gracias. Thanks a Muito lot, Simone, for obrigado, your Simone, presentation. pela apresentação. From the innovation part, I think what Da Micacau parte de is inovação, eu acho que o que a bringing Micacau new perspectives, how to realmente traz engage como uma with nova the perspectiva é como se engajar com os produtores, como trazer os produtores na Amazônia, pequenos produtores nesse ecossistema. Eu sei que a Micacau tem um grande suporte. A gente está ajudando também nessa abordagem, mas eu acho que é uma inovação muito importante, além do sistema de blockchain global que você desenvolveu para conectar para diferentes atores na cadeia de suprimentos. Obrigada pela sua apresentação. Acho que agora é o momento das perguntas. Eu gostaria de começar com algo interessante aqui. Tamil, pedimos para você apresentar um pouquinho mais dos desafios. O projeto de ter quase 50.000 polígonos nos seus produtores, como foi o processo, quais os desafios. Você sabe que obter os polígonos é um processo muito complicado. Então, por favor, você pode compartilhar um pouco mais de como a Olam está lidando com isso? Yeah, sure, no problem. Thanks, Luis. Claro, obrigado, Luiz. For collecting farm polygons, as you said, it's the most complicated process. Então, é um processo bem complicado. Então, nós temos duas aplicações globais criadas. Então, como sabemos, nós engajamos com pequenos produtores, a maioria. Então, é quase impossível para a gente pedir para eles mandarem os dados, porque a maioria deles não tem como coletar esses conjuntos de dados. Então, nós temos agentes de campo que vão ao campo regularmente e coletam esses registros para a gente. Então, nós fazemos esse processo porque o desafio para a gente são as culturas no campo, mas uma vez que você faz um mapeamento, por exemplo, alguns como o algodão, por exemplo, eles tentam mudar a cultura por ano em ano. Você faz um mapeamento esse ano, e aí eles fazem um mapeamento, e no ano seguinte eles mudam qual a cultura, e você perde essa rastreabilidade. Eu acho que é o maior desafio para nós. Como você mencionou, ter coleta de dados dessas culturas de campo é mais difícil. E nós lidamos com isso, aumentando essa agência, e em alguns lugares a gente usa dados de satélite para fazer um mapeamento e para mandar os nossos agentes de campo buscarem alguns lugares específicos. É assim que nós abordamos isso. Yes, very proper. Thanks a lot, Tamil. Muito bom, muito obrigado, Tamil. Eu vejo muitas perguntas aqui em termos de definição, degradação. Eu gostaria de convidar o Ben para passar para a gente da parte de pesquisa, como isso está sendo evoluído e como podemos ajudar os produtores com esses sistemas, cacau, café, é o mesmo que a Carracuz e a Simone estão trabalhando também. Como você pode eliminar os faltopositivos? E a abordagem metodológica, como é que isso está evoluindo? Ben, você pode compartilhar conosco? Sim, Luiz, obrigado. Eu acho que a gente viu muitas perguntas ali focando nisso, sobre se você usa um conjunto de dados e como você pode eliminar a agrofloresta de desmatamento. Eu acho que todo mundo vai... Não me surpreende, na verdade, depende da sua cadeia de suprimento local, do seu sistema de produção. A resposta curta, eu acho, é que você usa uma combinação de dados
Num outro webinar ontem, eu estava mandando um processo, você tem um produto que você processa para um produto alimentar. Então, o que a gente faz é trazer um resultado processado para o nosso relatório. E é o que a gente fala, principalmente os principais provedores, onde você pega a perda de cobertura florestal, o progresso, que vão os alertas distais, alertas de vegetação, a parte de controle espacial de árvores plantadas e tudo isso que eles utilizam. Então, é uma coisa em camadas, a gente vai filtrar as áreas que não são de interesse, a gente vai dar uma uma lista para algumas dessas respostas. Temos alguns produtos de dados que ajudam com os alertas mais distais. Nosso Carbon Lab está expandindo o monitoramento quase em tempo real para as zonas temperadas, e eles podem filtrar por motorista. Talvez eles não vão eliminar, talvez, incêndios ou alguma parte de seca em que muda o aspecto da plantação. Isso não é contado. E também há uma base de dados de árvores plantadas também, que são uma agregação de concessionárias agrícolas que a gente tira isso de todo tipo de análise de desmatamento, porque se for um eucalipto, uma plantação de cítricos, e você faz manejo de árvores, isso não precisa disparar uma preocupação global de desmatamento. Então, são algumas. Então, com o Pro, a gente faz algumas análises específicas e esse design e também essa relação com a API. Também com EFI, risco negligenciável. Estamos trabalhando também em produtos agora com o Peru e Colômbia, com o Safe Pilot. Vamos ver partes para revisar como nós vamos incorporar esses polígonos nesses grupos de dados para os pequenos produtores. A gente está começando a trabalhar com isso, mas vai ser interessante para as pessoas pensarem onde você sabe que há região agrícola ou locais com agrofloresta, para eliminar isso dos seus dados de input. O que a gente vai ver nos próximos meses é fazer essa gestão de dados para permitir isso em maior escala, para aquelas organizações que podem compartilhar dados de forma anônima e confidencial. A gente pode ir além e dizer que, sobre as concessões, se você tem pequenos produtores e você sabe que é um pequeno produtor e que eles têm um plot de café em 2018, vamos colocar um filtro aí para remover isso de todos esses sistemas de alerta. Eu acho que o primeiro local que eu ia direcionar as pessoas para olharem é se você olhar nas perguntas, você vê aí difícil olhar os links aqui, mas nós vamos dar uma lista. Eu acho que alguns vão ser os alertas digitais também. Temos uma base de dados de 1 quilômetro e que talvez não seja útil no nível de pequenos produtores, mas talvez no nível da cadeia de suprimento, para retirar áreas maiores onde talvez haja parte do sul da Amazônia onde a mineração é o problema. Talvez não vai ser o primeiro local que você vai dedicar seu tempo e sua atenção operacionais. Você precisa olhar, ver os alertas e as bases de dados e ver a base de dados espacial de árvores plantadas, que vão levar aí para um basal para você não estar olhando toda a perda de cobertura florestal. Foi uma resposta muito longa, mas é isso. Resolver essa situação de agrofloresta é importantíssimo para ajudar a reduzir isso, principalmente nos países amazônicos que exportam café e cacau para a Europa. Obrigada pelos seus insights. Simone, muitas perguntas sobre o projeto Micacau. Eu queria falar de um específico, porque também é uma tarefa muito grande que é precisa resolver, todos os países precisam resolver, sobre a legalidade, que é parte da devida diligência do EUDR. O Micacau está lidando com isso, nós sabemos. Você pode compartilhar mais informações de como vocês estão lidando com essa situação tão complexa nos países que vocês trabalham? Sim, obrigada. Vou falar em espanhol de novo. Sim, o tema é complexo, porque, inclusive, nem todos
aqui, Peru, Colômbia e muitos países latino-americanos que produzem cacau têm título de terra, propriedade de terra. Então, isso complica a situação ainda mais. Mas os que têm já é uma categoria que ajuda muito e onde você pode fazer uma verificação. Mas ainda é muito complexo que cada um suba o dado dos dados do seu título de propriedade. Então, temos que buscar algo digital. Assim como com o Global Forest Watch a gente pode enviar um polígono, seria fantástico a gente poder também enviar um polígono a uma entidade que administra esses dados, né? E qual é a entidade realmente que regula a propriedade ou a legalidade do uso do solo? Que é o governo. Então, qual é o papel do governo? O papel do governo, na minha perspectiva, seria ter bases de dados onde se pode verificar essa informação. Mas, na verdade, eu entendi que a regulação europeia pede a legalidade do uso do solo, não a propriedade do solo. Então, significa que não pode estar dentro de área de conservação, deve ser uma área das zonas que permitam a agricultura. Então, nós estamos trabalhando aqui com o Ministério da Agricultura, no nível regional, onde há várias bases de dados que foram gerados em vários processos de títulos, para fazer uma única base de dados, um portal, um geoportal, para o qual vamos enviar um polígono e que eles processem e nos devolvam. Sim, não, ou não há informação dentro dessa base de dados, porque também aqui há muita informação em papel e que é preciso ser digitalizada. E primeiro estamos aí tentando utilizar os dados que nós já temos digitalizada e estamos fazendo exatamente agora, tomando os últimos passos e vamos fazer testes aí nos próximos 15 dias para ver se isso não dá o resultado desejado. Então, trabalhamos no Peru e na Colômbia de forma um pouco diferente, porque a gente tem a UPRA lá, estamos falando com o Luiz para ver que como com o Global Forest Watch a gente pode trabalhar juntos, porque já temos esses avanços. Bom, e os produtores que ainda não têm nenhum registro ou nenhum registro em processo, porque não preciso ter o título, mas eu posso estar com o processo, mas se eles não têm, nós podemos também buscar declarações rurais. Então, estamos desenvolvendo essa alternativa para não deixar ninguém para trás. Muito obrigado, Simone. Realmente é um processo completo de resolver, cada país tem suas especificidades, então é bom ter a perspectiva da MiCacau e nós sabemos que você está fazendo um trabalho incrível também para trazer capacidade nessa área. Muitas perguntas interessantes aqui. Vou passar uma para você, Luiz, para a Tract. 2 tópicos na mesma pergunta. Sobre os drivers de desmatamento, vocês rastreiam isso também? E para o EUDR, além dos dados abertos que vocês trabalham na metodologia, quais outros conjuntos de dados você recomendaria para a conformidade com o EUDR, além dos dados abertos que vocês usam? Obrigado, Luiz. Então, para a primeira parte da sua pergunta, eu acho que o Elliot e o Global Forest Watch podem responder melhor do que eu, mas também claro que os principais drivers de desmatamento é a conversão à agricultura. Por isso, acho que 90% nas últimas décadas. Então, por isso que a gente está rastreando essa questão, focando na indústria agrícola e também nas avaliações de desmatamento. Nas últimas décadas, eu postei já que 11% das florestas globais foram desmatadas. Então, eu acho que isso reflete o tamanho do problema. Quanto aos conjuntos de dados não abertos,
Na minha apresentação, eu expliquei, no geral, o porquê nós nos baseamos em conjunto de dados abertos, especialmente devido à responsabilização, verificando organismos verificadores, como a Comissão Europeia, vai ter acesso a esses dados abertos, mas usar conjunto de dados abertos vai muito além dessas questões. Há uma colaboração de pesquisa e etc. Mas nós temos que reconhecer que há dados não abertos, que pode ser útil em alguns casos, mas nós sabemos que há dificuldades na identificação correta da perda florestal e mesmo onde há uma floresta natural em algumas regiões do mundo, e também é difícil separar o que é uma floresta natural de algumas outras commodities. A gente pode falar de alguns que são mais difíceis de identificar, como café e cacau. Em alguns casos específicos, quando a gente abre os ativos que são globais, em alguns casos são soluções globais, a gente consegue acessar esses dados. Mas no caso da Tract, nós acreditamos que é mais o conjunto de dados em si, que tem uma abordagem em várias camadas, e no caso da conformidade com o IDR, é ter um fluxo de trabalho robusto, onde você pode verificar essas camadas, onde você pode oferecer provas externas, verificações visuais e outros documentos que ajudam a oferecer, a dar essa conformidade. Então, só queria acrescentar isso sobre esse tópico, que não se trata de dar camadas específicas. E nós podemos ir para essas camadas não abertas em alguns casos, mas nossa abordagem agora são com os conjuntos de dados abertos, com uma abordagem em multicamadas. Entendi. Muito clara a explicação, muito obrigado. Eu acho que temos tempo para mais uma pergunta. Eu gostaria de compartilhar alguns comentários aqui com o Roman, da Carracusco. Roman, você pode trazer mais informações do lado financeiro do agroprotetor? Quais são as formas interessantes? Como se esse produto é comparável com outros produtos que a Carracusco oferece para os produtores? Como vocês podem melhorar as taxas de juros para que esse produto seja mais atraente para os produtores, para trazerem aqui para esse produto? Você poderia dar mais informações sobre aspectos financeiros para o seu produto? Seria muito bom. Luis, muchísimas gracias. Sí, Sim, efectivamente. muito obrigado. Efetivamente, Nosotros respecto al tema de los créditos nós, convencionales quanto que ao damos tema para dos segmento, créditos que nós damos para o con el segmento, agroprotector estamos yendo de 4 a 6 nós puntos estamos por seguindo debajo 4 a desse 6 promedio pontos de abaixo aí, créditos por essa média convencionales que de tenemos, ¿no? créditos convencionais que Tal es así, temos. si a un cliente en promedio yo le Então, se doy há um cliente com uma 30, média de 28%, 30% a por ejemplo, 28%, con el esse é um agroprotector exemplo. estarían accediendo Então, com o a agroprotetor, 5 6 nós estamos puntos, 4 acessando a puntos 5, menos, ¿no? 6 En pontos conclusión, que va a salir menos. pues un Então, em diferencial conclusão, já é bastante um bueno, ¿no? diferencial muito Eso bom. aunado al tema de condiciones, Isso ¿no? com Por o ejemplo, tema das condições também. normalmente nosotros pedimos, Normalmente, digamos, nós en el sector pedimos, microfinanciero se no maneja setor una serie de microfinanceiro, algunos requisitos, se ¿no? administra, tem alguns Condiciones, requisitos pero e en este caso, condições, al mas nesse enfocarlo, porque caso, es parte de la propuesta de valor focando del nisso, porque é agroprotector, parte da proposta de valor damos do condiciones agroprotetor, diferenciadas, nós damos condições solamente diferenciadas. trabajamos con documento de Nós identidad, trabalhamos com la documento de visita de campo, identidade, ¿no? apenas a Y visita de otro campo, documento que el agricultor e outro tenga, documento ¿no? que o Nos agricultor adecuamos, nos tenha. adaptamos Nós al sabemos, objetivo, nós nos ¿no? adaptamos ao que Entonces, eles por ahí têm. es que se facilita, digamos, Então, é que você el proceso de facilita otorgamiento de estos o créditos, processo de y outorgar aunado a esses eso, el créditos, tema que e ao a lado ellos les interesa disso, muchas a veces questão que cuánto às vezes voy é a muito pagar interessante, si es de que que yo é saco quanto este vou auto pagar crédito
se é diferente comparado a outro crédito fora do agroprotetor. Até agora, nós temos essa acolhida aí nesses pontos, que é um piloto, que nós estamos assim bastante a calibrar ainda, e agora que estamos com uma nova etapa, com esse feedback, nós já lançamos isso para mais agências e esperamos que isso também cresça. Por esse lado financeiro, nós vamos acompanhando também com a adaptação de condições e de requisitos ad hoc, dependendo da zona em que estamos. Nós trabalhamos com o que tem, a conclusão. Isso é basicamente a proposta da nossa tecnologia e também agora com a georreferenciação, a questão de satélites para mapear a questão das florestas. Perfect, Rodolfo. Many thanks for your insights. Muito obrigado, Rodolfo, pela resposta. E a forma como vocês estão trabalhando com esse produto, passo a passo, promovendo a mudança de cultura, melhorando as taxas de juros, mas é um processo, né? A gente tem que mover de forma orgânica. Muito obrigada, Rodolfo, a todos os apresentadores, Simone, Elliot, Tami, Luiz e Isabela, que organizou esse webinar. Foi um prazer ouvir as diferentes perspectivas e insights, a inovação para o UDR, usando as soluções de monitoramento, integrando. Eu acho que agora vamos para a conclusão, os últimos comentários. Mais uma vez, obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta depois do webinar, vocês podem mandar para o nosso time por e-mail, que eles vão enviar para os palestrantes. Nós temos também uma pesquisa de satisfação. Quando vocês encerrarem o webinar, vai passar um link para uma pesquisa. Se vocês puderem responder, é bem rápido, isso vai nos ajudar bastante na organização dos próximos webinars. E era isso, muito obrigado mais uma vez. Estamos no nosso horário, finalizando aqui dentro do tempo proposto. Mais uma vez, obrigado aos palestrantes. Foi uma experiência fantástica ouvir sobre o trabalho de vocês. Até logo. Muito obrigada a todos.